Vamos lá, galera, vamos dar início ao conteúdo de hardware. Vamos começar discorrendo sobre os componentes de um computador. Vem comigo. Bom, quando a gente pensa em componentes de um computador, a gente deve lembrar que o computador é um conjunto de componentes físicos e lógicos. O computador é formado pelo hardware e pelo software. Qual o conceito de hardware? Toda a parte física da máquina. Tudo aquilo que você pode ver ou tocar. Logo, se uma questão boba vier perguntando se um pendrive é um hardware, se um DVD, um Blu-ray é um hardware, não tenha dúvida. Por mais que naquela mídia a gente saiba que existem programas, softwares, a mídia em si é física, é um hardware. Agora, o software é a instrução, é o programa passado para que o computador possa realizar uma tarefa. Não existe um computador funcionando sem software. É como uma pessoa, para que ela possa estar viva, ela precisa ter o corpo e a alma. O software é a alma do computador. A gente não vê, a gente não toca, mas a gente sabe que ele existe. Senão a máquina não serve para nada. Ok? Então o hardware vai ser visto como a parte física e o software como a parte lógica. São os programas, instruções que a gente vai ver ao longo do curso. No conteúdo programático da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o examinador aborda o Windows 10, Microsoft Office 2010 ou superior e LibreOffice. Esses são os programas que caem na prova. Esses são os softwares que a gente vai ter que conhecer. O Windows 10 é um sistema operacional, o Microsoft Office vai conter o Word e Excel e o LibreOffice vai conter o Writer e o Calc. Todos explícitos no conteúdo programático, beleza? Então, vamos continuar. Primeira questão, já? Sim, sempre que a gente vê um pouquinho de teoria, tendo uma questão da Fundação Getúlio Vargas, a gente já realiza essa questão para poder, de fato, entender como o assunto é cobrado. Na minha opinião, essa associação de teoria e questão é muito eficaz na preparação para concurso. Quando a gente vê numa questão, dificilmente a gente esquece. E aí o conteúdo é melhor absorvido. Então, vamos ver. No que diz respeito à arquitetura de computadores, um termo define a parte mecânica e física da máquina. Qual é o termo? Parte mecânica e física é o hardware, com seus componentes eletrônicos, componentes mecânicos, eletromecânicos. Existem diferentes tipos de peças no computador. Esse termo é conhecido como hardware. Então, o gabarito aí é a letra C de Charlie. E as outras alternativas? Hardware, eu vou ratificar e colocar do lado que é a parte física. Software é a parte lógica. Agora, o que é um firmware? Como se escreve? Firmware. O que é isso? É o programinha mais próximo do hardware. É um programa gravado de fábrica para que um equipamento possa funcionar. Imaginem que eu tenho o hardware como a parte física, e aí eu tenho uma camada de software muito próxima do hardware, que é o firmware. Isso vem de fábrica, para que eu instale o sistema operacional, o Windows, e assim a máquina possa dar o boot, começar a funcionar, começar a trabalhar. Existem diferentes tipos de firmware. Adiante, a gente vai compreender melhor esse conceito, a gente vai explicar com mais detalhes o que é um firmware. Agora, nessa alternativa errada, o que você vai anotar? Um programa gravado pelo fabricante. Um programa gravado de fábrica. Ou seja, um tipo de software. Um tipo de software. Ok? Agora, o que é um shareware? Galera, shareware é um programa que me recorda a política do amendoim. Vocês conhecem?
Quando a gente está lá no boteco, passa um maluquinho lá e bota um pouquinho de amendoim na mesa. E aí você fala assim, não quero não. Mas ele deixa para você provar. E aí quando você come amendoim, dá vontade de comer mais, que nem pipoca. E aí você compra. Então, a lógica do shareware é compartilhar para a pessoa poder usar. E aí quando ela gostar, comprar. O shareware é um programa que vai ser compartilhado por uma semana, por um mês. Ele vai ter alguma limitação temporal. Depois que ele expira, você tem que adquirir a licença para poder continuar usando. Então, o shareware é um tipo de software também. E esse conceito de groupware, tudo que tem ware está associado à informática, né? Hardware, software, peopleware são pessoas da informática. Então, groupware é uma palavra que vai pela tradução do termo, né? Algum grupo relacionado aí à computação. Gabarito aí vai ser letra C, conceito de hardware, parte física da máquina. Vamos que vamos. Vamos para a Prefeitura de Salvador. O microcomputador é composto por variados tipos de peças eletrônicas. Lembrando, eletrônicas, mecânicas, eletromecânicas, adequadamente conectadas que permitem a execução de diversos programas. São exemplos de hardware. Qualquer coisa que eu puder ver ou tocar. Qualquer coisa física é um hardware. Então, a placa-mãe é a principal placa do computador. Dentro daquele gabinete, que é o computador propriamente dito, existe uma placa que vai conter o processador, na verdade vai acoplar o processador, vai ter um encaixe para a gente poder colocar o processador que é vendido à parte, vai ter slots para conexão de memória, conexão de placas de expansão. Slots são encaixes. Lembra do videogame que tinha slot para colocar o cartucho? Lembra da máquina de fotografar ou até mesmo do celular, que tem um slot para você colocar cartão de memória, slot para colocar o chip, do próprio chip do celular. Então, um slot é uma espécie de encaixe. A placa-mãe ela vai ter diferentes tipos de slots, de encaixes, para processador, memória e demais placas de expansão. Agora, ainda que a placa-mãe seja um hardware, o sistema operacional é um software. Então a letra A está errada. E o que é um sistema operacional? Nesse concurso, eu posso lembrar do Windows. Se você vir numa questão, o Windows é um sistema operacional gráfico. Processador é um hardware. Processador é o cérebro do computador. É o componente mais importante da máquina, responsável por todo o processamento. Então, o processador é um hardware, mas bootloader, não. O que é isso? Vai ser um programinha para carregar o sistema operacional. Precede a carga do sistema operacional. Ou seja, é um programa usado na pré-inicialização da máquina. Também é uma espécie de quê? De software. Hoje eu posso ter vários sistemas operacionais em um mesmo computador. Aí eu tenho que ter um gerenciador de partições, também pode ser chamado de bootloader. Ok? Bootloader vai ser um software. Um software que vai preceder a carga do sistema operacional. Memória RAM. Tudo que é memória é física, tudo que é memória é hardware, mas o Linux é um sistema operacional que difere do Windows por ser livre e com isso poder ser instalado gratuitamente, poder ser estudado, modificado, adaptado, características que são comuns ao LibreOffice, que faz parte do edital da Polícia Civil. Então, o Linux está fora. O Windows é um sistema operacional, é um software. Pacote Office é Word, Excel, PowerPoint, Outlook, também são programas. Então, o gabarito dessa questão só pode ser a letra E. A placa de vídeo é um hardware e o disco rígido, uma memória secundária, uma memória de massa. Toda memória é um hardware. Então, letra E é o gabarito. Ok? Vamos para a próxima. Arquitetura simplificada. Um computador ele é formado basicamente por dispositivos de entrada e saída,
processador e memória. Então, se alguém perguntar qual é o fluxo de uma informação na máquina, toda a informação ela entra, depois ela é processada e depois ela sai. Eu tenho a entrada, o processamento e a saída. Esse é o fluxo da informação. Entrada, processamento e saída. E durante o processamento, há uma comunicação direta com a memória. Então, uma arquitetura simplificada, a arquitetura de Von Neumann, é formada por dispositivos de entrada e saída, processador e memória. A gente vai focar nessa aula nos dispositivos de entrada e saída, também chamados de periféricos. Há uma sutil diferença entre dispositivo e periférico. Dispositivo é genérico. Uma placa de vídeo é um dispositivo, uma caixa de som, um teclado, um mouse, uma impressora, são todos dispositivos. Agora, quando eu penso em periférico, eu tenho que pensar em equipamentos que estão ao redor da máquina. Então, a rigor, os periféricos são presos no computador através de alguma porta. Como assim? O teclado, o mouse, a impressora, tudo aquilo que eu posso ligar numa USB é considerado um periférico. Tudo aquilo que eu conecto no computador e que está ao redor do gabinete é considerado periférico. Já os componentes que estão dentro daquela caixa, que é o computador propriamente dito, podem exercer função de entrada e saída, mas vão ser genericamente classificados como dispositivos. Observem que o termo dispositivo é mais abrangente. Dispositivos vão conter tanto peças internas à máquina, quanto externas na periferia, e que vão poder ter um fluxo de entrada, ter um fluxo de saída, ou ambos. De uma maneira geral, você tem que avaliar se a questão está querendo o conceito de periférico ou se ela está abstraindo. O que é abstrair? É ignorar detalhes, se ela está generalizando. Legal? Vamos tratar dispositivos e periféricos de uma maneira genérica. Ok. Quais são periféricos de entrada? Você tem que entender que o referencial é o computador. Então, de entrada, é tudo aquilo que envia informação do homem para a máquina. A informação entra quando ela é processada pelo computador. E aí, já começa a pensar quais são os dispositivos que eu posso usar para enviar uma informação para o computador. Eu quero que você cite o teclado, o mouse, um scanner, o que mais? Uma webcam, um microfone, dentre outras, que a gente inclusive vai discorrer durante a aula. Compreendam, o teclado é o dispositivo de entrada padrão. Professor, mas eu tenho um tablet. Beleza, o tablet vai permitir que você entre com as informações colocando o dedo na tela. Ok. O smartphone é assim, o tablet é assim. Ainda bem que na prova cai o computador. Que aí o computador tem como dispositivo de entrada padrão o teclado. E será que tem como errar uma questão de teclado? Vamos ver. Primeiro detalhe aí, gente. O que eu tenho que saber sobre teclado? O layout do nosso teclado é o de cima ou de baixo? Existe esse teclado de cima. Gente, se eu considerar que a gente tem mais de 200 países no mundo, a gente tem centenas de idiomas, dialetos, é lógico que há caracteres com diferentes formatos no mundo. O que a gente usa no Brasil é esse teclado de baixo. Esse teclado de baixo, ele é conhecido como QWERTY.
Por quê? Olha os caracteres que aparecem logo no início. Q, W, E, R, T, Y. Eu sou da época da máquina de escrever. Eu me lembro que, ainda bem jovem, eu fiz curso de datilografia no Senac. É sério? É sério, galera. Na datilografia, botavam a gente com a mão coberta, botavam um pano em cima da mão e mandavam ficar digitando, ou melhor, teclando na época, né? Que a máquina de escrever era mecânica. Sequências. E aí eu tinha que ficar lá com os dedos Q, W, E, R, T, Y. Q, W, R, T, Y. Q, W, R, T, Y. Eu ficava lá, quert, quert, quert. E aí, digitando as sequências, daqui a pouco você estava pegando a posição das letras para poder ter velocidade. Existia essa profissão, datilógrafo. Coisa que não tem mais. Agora, o teclado de cima, ele é chamado de Dvorak. Por quê? É o sobrenome do carinha que criou. Esse carinha estudou ergonomia e, de acordo com a língua inglesa, ele considera que esse padrão com as vogais todas próximas é melhor. É possível que seja, mas no Brasil, o nosso teclado utilizado é um teclado QWERTY. Lembra aqui das teclas, né? Q, W, E, R, T, Y. Com layout ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Atualmente é o ABNT 2, como se fosse versão 2. O que caracteriza o ABNT? Já tem que chamar a atenção de vocês aí, ó, o cedilha. Como é que é? O teclado americano não tem cedilha. Se eu quiser colocar o cedilha num teclado americano, eu tenho que apertar o acento e o C. Então, o cedilha caracteriza que é o ABNT 2. Ou melhor, caracteriza que é o ABNT. Essa tecla Alt GR caracteriza o ABNT 2. O que essa tecla Alt GR faz? Permite pegar um terceiro caractere. Vocês estão vendo que as teclas, uma mesma tecla pode ter vários caracteres. Se eu quiser pegar o caractere de cima, eu tenho que pressionar a tecla Shift. Os caracteres de cima, eu utilizo a tecla Shift. Se eu quiser pegar o caractere à direita do número, eu tenho que pressionar Alt GR. Beleza? Alt GR caracteriza o ABNT 2. E os conectores? Ah, pessoal, ao longo das décadas, a gente tem diferentes conectores de teclado. Esse primeiro conector é chamado de DIN. É o mais velho. O teclado, nessa época, tinha esse conector branco, grande. Só para, talvez, refrescar a memória, na época do teclado DIN, o mouse tinha um conector de 9 pinos. O mouse era um mouse serial. Isso é velho. Esse teclado e mouse foram substituídos por um conector chamado PS2. Não tem nada a ver com PlayStation. PS2 já é esse verde e roxo. Onde o verde era para o mouse e o roxo para o teclado. Tem que saber isso. Já teve, né? Há 15, 20 anos atrás, isso caiu em prova. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, você tem que lembrar que os teclados são o quê? USB. Quando não, o wireless, né? Quando não, utiliza um Bluetooth. Mas, considerando esses conectores cabeados, eu tenho DIN, PS2 e USB. O USB se tornou um padrão para conexão de diversos periféricos em geral. Agora, o que você tem que estar preparado é para responder, por exemplo, que um teclado não pode ser conectado numa porta HDMI, que é exclusiva para vídeo, numa porta RJ45, que é exclusiva para placa de rede. Então, cada periférico tem portas padronizadas.
isso tende a ser generalizado com um barramento USB, que é universal. E como cai na prova? Aí chegou a parte mais gostosa, a das questões. Vamos ver. As letras do alfabeto em um teclado podem estar organizadas de diferentes formas, dependendo do seu layout. Qual é o layout? Layout é a maneira de se ver alguma coisa. No Brasil, os padrões de teclado certificados pela ABNT são baseados no layout o quê? QWERTY. Gabarito letra B de Brau. Existe o Dvorak? Existe. É outro layout de teclado, mas que não é adotado no Brasil. No Brasil, a gente usa o QWERTY. Vejam que é um assunto muito tranquilo. Mas, por incrível que pareça, se cair na prova, tem gente que erra. Porque nunca ouviu falar em QWERTY, embora use todo dia. O gabarito, então, é letra B de Bravo. Ok? Vamos para a próxima. Observe a figura a seguir, que ilustra o diagrama de um teclado genérico com agrupamentos de teclas. A gente tem 5 agrupamentos aí. Vamos distinguir cada um deles. O mais fácil talvez seja o item 2, né? Porque o item 2 ele vai variar de F1 até F12. São as teclas de função. Então, o item 2 está associado à letra A. Agora, o item 5 também é bem fácil. Por quê? Esse teclado numérico é destacado, fica mais à direita, de fato. Imagina um bancário. Ele usa o teclado numérico o tempo inteiro para realizar as operações de depósito, de crédito, de transferência, de saque. Então, um contador, por exemplo, vai trabalhar muito com o teclado numérico. O item 5 está associado à letra E. A digitação alfanumérica é aquela que tem letras e números. Então, a alfanumérica é 1. As teclas de navegação, a gente tem que pensar em quê? Setas. As setas para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Page up, page down, são as teclas de navegação. A gente vai pensar no item 4. E aí sobrou o controle para o item 3. Por que controle? Porque eu tenho aqui as teclas Ctrl, Fn, Alt. São teclas de controle. Para escapar. O que ele quer saber? O número 2. O número 2 representa as teclas de função. Portanto, o gabarito aí é o que? Letra A de alfa. E para quem ficou surpreso com essa questãozinha de 2017, olha a questão de 2014. Observe a figura a seguir, que representa o teclado da BNT2 e assinale V para verdadeiro e F para falso. São muito próximas, ainda que de anos diferentes. Vamos lá, teclas de controle. Quais são as teclas de controle? É o item 1. São usadas sozinhas ou em combinação com outras teclas para executar determinadas ações. As teclas mais usadas são Ctrl. Eu vou poder usar um Ctrl W para fechar. Eu vou poder usar um Ctrl I para colocar um itálico. Dependendo do programa que eu estiver usando. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Copiar, colar, recortar. Ok. Alt, logotipo do Windows, que atualmente aparece nos teclados da BNT. ESC para escapar, né? Que é a primeira tecla do teclado. Então, o primeiro item é verdadeiro. As teclas de controle estão associadas. Vamos continuar. As teclas de função estão associadas ao 2. Aparentemente está correto também. E lembrando, se o item 1 é verdadeiro, eu já posso eliminar a B e a E. A também. Eu vou ficar entre a C e a D. Teclas de função são identificadas por 2, usadas para tarefas específicas. F1, por exemplo, é sempre ajuda. E assim vai até F12.
elas foram rotuladas por F1 até F12. Suas funcionalidades variam de programa para programa. Ok, o item 2 é verdadeiro. E o 3? Se o item 2 é verdadeiro, pessoal, o 3 tem que ser falso, não preciso nem fazer, né? Porque a única resposta factível é a letra D. Teclas de digitação identificadas por 5 permitem editar texto e movimentar-se por documentos e páginas de sites da web. Elas incluem as teclas de seta, home, end, page up, page down. Galera, essa parte de navegação, teclas de navegação, são identificadas pelo item 4. Este item, sim, vai permitir o quê? Se movimentar por documentos e páginas da web. Beleza? Então, o gabarito da questão é letra D de delta. E é interessante você identificar essas 5 divisões do teclado, né, de acordo com a questão do IBGE. Teclas de função, teclas de controle, Ctrl, Alt, Shift, teclas de navegação, as setinhas, page up, page down, teclado numérico e o teclado alfanumérico, que é usado para a digitação de textos em geral. Beleza. Falamos do teclado, que é o periférico de entrada padrão. Agora vamos falar um pouquinho do mouse. Quando o Windows entrou na moda, uma das grandes vantagens do Windows foi permitir o uso do computador de uma forma amigável. Porque até então a gente tinha uma tela preta com prompt de comando para digitação de instruções, de ordens, arquivos. Então, o mouse ele é usado para manipular o ponteiro. A gente tem variantes de encaixes de mouse que vocês precisam conhecer. Gerações de mouse. Esse primeiro mouse era o mouse serial. O mouse serial usava esse conector de 9 pinos, que é o DB9. E ele tinha uma bolinha, ele era mecânico. Essa bolinha, você arrastava o mouse e a bolinha ia manipulando sensores para movimentar o cursor, o ponteiro. Essa bolinha, ela empurrava um monte de sujeira, a gente tinha que ficar tirando, limpando. Esse é aquele saudosismo de quem é velho, né? Depois a gente passou a ter o mouse ótico. A característica do mouse ótico foi passar a ter uma luz embaixo, um sensor ótico. E aí descartou o uso da bolinha. Essa bolinha que aparece aqui em cima é chamada de scroll e serve para rolar a tela em um navegador, em um browser, por exemplo. E o conector é aquele tal do PS2, mas que veio a ser substituído pelo USB. Então hoje a gente tem mouse ótico com conector USB e o melhor atualmente é o mouse que tem o quê? Bluetooth. O Bluetooth dispensa o uso de fios e é representado por esse símbolo, parece uma gravatinha. Ok? Agora, conhece o mouse? Maravilha. Esses equipamentos substituem o mouse. Se eu compro um laptop, eu não preciso de mouse, porque eu tenho o quê? Um touchpad. Esse sensor para você passar o dedo. E no passado, posso colocar assim, existia um equipamento que era muito próximo do mouse, mas indicado para locais que não tinha espaço, porque o mouse você tem que ficar mexendo. E o trackball, ele fica parado. Sempre que eu falo do trackball, eu lembro do BlackBerry, um celular da Motorola que tinha uma bolinha. Aquela bolinha você passava o dedo e ia mexendo as opções na tela. Então, é uma espécie de trackball. Trackball fica paradão, você mexe na bolinha. Trackball e touchpad são equipamentos apontadores. Por isso, também são considerados dispositivos de quê? De entrada. Porque você vai clicar, você vai escolher uma opção, clicar num botão. Ok? Vamos para a questão. Vamos lá.
Atualmente, o mouse constitui um dos principais dispositivos utilizados na operação de computadores. A ligação do mouse com fio aos computadores, notebooks e netbooks tem sido empregado os seguintes tipos de conexão. Quais são os tipos de conexão usados no mouse? Eu posso usar PS2? Sim. PS2 é o verde e o roxo. E USB? Também. Gabarito letra A. Por que a B está errada? RJ11 é conector de telefone. Aquele conectorzinho transparente para ligar telefone. Telefone, interfone. Então, RJ11 está fora. RJ45 é de rede. RJ45 é um conector maior do que o RJ11, usado normalmente com cabo par trançado, que pode ter uma cor azul, cinza, para ligar computadores em rede, dentro de escritórios, residências, redes locais. Então, RJ45 é para cabo de rede. Gabarito aqui, letra A de alfa. A gente tem que lembrar da evolução do mouse serial, com conector DIN, para o mouse ótico, já com conector PS2, e o mouse USB. Então, o gabarito aqui é letra A de alfa. E o scanner? O scanner é outro dispositivo de entrada. Por quê? Ele vai passar uma informação do meio físico, do papel, para o computador. Eu posso pegar uma foto, uma imagem, e ele vai digitalizar essa foto. Lembra que essa palavra scan, ela faz uma varredura, né? Escanear é varrer. Então, em outros contextos na informática, a gente vai usar esse termo, né? Escanear, varrer. Lógico que aqui, no contexto do hardware, escanear vai ser o quê? Digitalizar uma imagem. Mas para o antivírus, escanear tem outro conceito, né? Em ferramentas de interceptação, escanear tem outro conceito. Sempre o conceito de varredura. Bom, um documento, então, quando é escaneado, vira o quê? Uma imagem. Agora, durante a evolução do computador, a gente teve primeiro computadores de grande porte, que eram chamados de mainframes, e computadores pessoais que no início vieram para substituir meio que a máquina de escrever. Então, imaginem os autores de livros, né, que tinham os materiais todos datilografados. O sonho deles era passar aquilo para o computador. Mas é chato ter que digitar tudo de novo. E aí, o scanner aparece como um equipamento que vai permitir passar o texto do papel para um arquivo de texto manipulado no Word, no Writer. Como? Graças a um programa chamado OCR. Olha aí. Ó. Se o examinador perguntar o que é um OCR, é isso que eu estou querendo destacar. OCR é um software que acompanha o scanner para converter o texto da imagem digitalizada em um documento de texto. A sigla vai fazer o quê? Reconhecimento óptico de caracteres. Então, é possível pegar um contrato, escanear aquele contrato, passar para um OCR, quando eu escaneio ele vira uma imagem. Vocês vão ter que conhecer os principais formatos de imagem. BMP, PNG, GIF, TIFF, isso também está no edital, arquivos digitais. E aí, esses formatos de imagem podem ser lidos por um OCR e convertidos em arquivos de texto. RTF, DOC, ok? Bom, leitor óptico é outro dispositivo de entrada. Lembrando que a gente está batendo aqui dispositivos de entrada. Relação ao quê? Homem-máquina. Estou passando
do meio externo para a máquina. O leitor óptico é muito usado hoje em dia para pagamento de conta. A pessoa trabalha muito com contas a pagar. Ela pode comprar um leitor óptico para ler o código de barras. Então, o leitor óptico é um outro dispositivo de entrada. Atualmente, com esse papo da nota fiscal eletrônica, a maior parte das lojas tem computadores e utilizam leitores ópticos para poder registrar os produtos na hora da venda, né, na hora da emissão da nota, enfim. Vamos para uma questão? Vamos. O dispositivo de hardware que tem como principal função a digitalização de imagens e textos, é o scanner. Convertendo as versões em papel para o formato digital, é denominado scanner. Então, o gabarito aí é o que? Letra C de carga. Professor, o que é a letra A? O joystick também é de entrada. O joystick é uma espécie de controle muito comum no videogame, né? Eu me lembro lá do Atari, do Odyssey, do Master System, a gente usava joystick para poder fazer os bonequinhos andarem na tela. Agora, o joystick também pode ser utilizado atualmente por uma questão de acessibilidade. Uma pessoa que seja portadora de deficiência pode usar o joystick para clicar num ícone, para manusear o cursor, o ponteiro do mouse. Então, joystick é um dispositivo de entrada. O plotter, vocês vão ver adiante, é um dispositivo de saída. O plotter é uma espécie de impressora para grandes formatos de papéis. O webcam é de entrada, vai filmar. Eu vou poder gravar um vídeo com uma webcam, fazer uma videoconferência. E aí eu estou enviando a imagem para a máquina. Lembra que eu entro com a webcam e saio com a informação na tela. Eu vejo a informação através da tela, do monitor. A webcam é usada somente para entrada. Assim como uma máquina de fotografar também vai ser classificada como somente de entrada. Ok? E o pendrive é híbrido. É de entrada e saída. Adiante a gente vai ver que todo o processo de entrada, de leitura está associado à entrada. E todo o processo de gravação em uma memória está associado à saída. Ok? Então o gabarito aí ficou letra C de Charlie. Mais uma. O scanner é utilizado com a seguinte finalidade. Qual é a finalidade? Letra A. Digitalizar um documento de texto ou imagem. Documento de texto, lembrando que eu vou poder usar um OCR ou imagem. Então a letra A é perfeita. Por que a B está errada? Não necessariamente o scanner vai ser uma multifuncional. Então, o fax é uma coisa, o scanner é outra, a impressora é outra. Scanner não imprime. Ok? Scanner não imprime. É comum que a gente tenha impressoras com scanner. Aí a gente chama elas de multifuncionais. Mas eu posso ter somente um scanner. Como na imagem. Na imagem proposta aí nos slides. Esse era um scanner de mesa. Operar na navegação em sites, essa é horrorosa. Nada a ver, scanner. Armazenar dados de forma semelhante a um disco rígido, nada a ver. A letra E eu poderia pensar num pendrive, no SSD, em uma mídia. A letra E está errada também. Gabarito, então, ficou letra A de alfa. Mais uma. Observe a figura a seguir referente a um scanner de mesa. Estou vendo a figura. Parece ser a parte superior de uma máquina de xerox, né? Uma fotocopiadora. Esse equipamento tem função de, letra A, gravar textos e imagens, nada a ver. Reproduzir textos. Reproduzir textos e imagens digitalizadas, operando como um Blu-ray, nada a ver.
Nada a ver com Blu-ray, né? Digitalizar textos e imagens. O verbo ficou melhor do que reproduzir. Digitalizar textos e imagens, operando na entrada de dados para processamento, enviando informações do meio físico para a máquina. Então, o gabarito é o que? Letra C. E a D? Por que a D está errada? Salvar textos e imagens digitalizados, operando na saída de dados processados. Salvar textos e imagens, operando na saída? Não. O scanner não opera na saída. O scanner opera na entrada. Imprimir textos e imagens. O scanner não é uma impressora. Esse scanner de mesa é só de entrada. Não tem a ver com impressora que saca um plotter. Ok? Então, o gabarito é letra C. Galera, vou fechando esse bloco. Já já a gente continua. Vamos que vamos.